Pessoal, um comentário interessante, porque é uma situação que ocorre bastante, eu observo bastante ela, e as pessoas me trazem essa questão também em vários momentos. Né? Basicamente, por que depois de uma iniciação de Reiki, a minha vida ficou tão ruim, tantos problemas surgiram, tantas dificuldades, e tudo parece estar de perna para o ar, tudo parece que nada funciona, nada está encaixado como se deve. Então essa é uma questão que as pessoas trazem, e trazem normalmente carregadas com uma certa, um conteúdo emocional muito grande, né? Porque elas não entendem, elas não sabem, não conseguem encontrar uma razão para esse tipo de coisa. Isso também pode ocorrer numa escala bem menor, após algumas aplicações de Reiki, né? Após umas sessões de terapia, 4, 8, 10 sessões de terapia, isso começa também a aflorar. Algumas pessoas acontecem bem antes, né? 2, 3, 4 sessões já começam a surgir esses problemas, né? Esses supostos problemas, essas supostas dificuldades. É claro que a resposta para esse dilema, para essas questões, ela não é muito, assim, muito simples, muito fácil de a gente generalizar. Inclui, em muitos dos casos, a participação ativa da pessoa para que ela ajude, né, o terapeuta a identificar o que está acontecendo e a melhorar o que está ocorrendo e facilitar o entendimento do que está acontecendo. Mas algumas coisas a gente pode tomar como base e pode comentar, né, e oferecer para as pessoas essa compreensão. Uma das coisas que eu coloco com essa questão dos problemas é que não é que os problemas aumentem ou surjam ou apareçam ou se manifestem depois de uma iniciação. Muitas vezes os problemas estavam ali, já estavam presentes na nossa vida, apenas eu não percebi. Então esse talvez seja assim, um grande ponto, né, que nós temos com relação a isso. Desculpe. Eu estava num processo de sono tão intenso, eu estava num processo de pouca consciência tão intenso, que coisas boas e coisas ruins surgiram na minha vida e eu simplesmente passava por eles, né? Sofria ou era feliz, mas passava por eles sem ter percepção do que estava acontecendo. Ocasionalmente alguém chegava e dizia, puxa, deu esse problema, aquele problema, né, em sequência, e a pessoa, pois é, né, está numa fase ruim, coisa e tal, e tocava a vida, daqui a pouco a coisa melhorava, então eu não percebia o que estava acontecendo. Né. Quando a gente faz uma iniciação de Reiki, o volume de energia que a pessoa recebe é muito grande. Isso altera muita coisa na pessoa. E uma das alterações é essa percepção. Certo? É claro que como está muito próximo, né, após a iniciação, eu já tive essas percepções todas, eu já comecei a notar, eu ligo uma coisa com a outra. Os problemas estão sendo causados pela iniciação que eu fiz agora há pouco. Mas, assim como o Reiki não causa nada por si mesmo, a iniciação por si própria também não causa nada. Quem usa a energia, eu vou repetir, né, me fugiu o nome, meu bordão. Quem usa é a consciência. Quem manifesta é a consciência, quem cria tudo é a consciência. O Reiki não faz nada de iniciação, não faz nada disso. Apenas é colocada um quanto a mais de energia à disposição da consciência para que ela se manifeste. Outro aspecto interessante é que, após esse processo de mudança de consciência, de mudança de percepção, a nossa mente ela ainda está muito focada na maneira antiga de viver, né? Na maneira como a gente passou a vida inteira.
vivendo daquela maneira e vendo as coisas daquela maneira. E nessa maneira antiga, o que impacta mais para a pessoa? São os problemas, certo? Se a gente for observar, a maioria das pessoas se foca mais no problema, na dificuldade, no sofrimento do que na alegria. Quando as coisas estão bem, as coisas estão felizes, a gente segue a vida naturalmente, como se aquilo ali fosse natural, como se aquilo ali fosse o ideal. Nem nos damos conta, às vezes, da felicidade, né? Nem aproveitamos aquele momento de felicidade. Mas como tudo na vida é um ciclo, né, de altos e baixos, que vão se repetindo, a gente começa a chegar num ponto que vão acontecer algumas coisas ruins, depois vão acontecer algumas coisas boas. Só que como a maioria das pessoas está muito focada nessa questão negativa, uma das primeiras coisas que se percebe realmente é o problema. Então, após a iniciação, eu tenho mais energia, minha percepção aumentou, melhorou. O que eu fazia antes? Eu me focava nos problemas. O que eu faço agora? Eu continuo me focando nos problemas. E aí eles parecem realmente muitos e muitos e muito intensos. E eu entro muito intensamente nisso e forma-se um círculo, né, vicioso onde uma coisa realimenta a outra. Então eu preciso aprender a pensar diferente. Essa é uma das coisas que essa iniciação, né, essa sintonização no Reiki nos proporciona. Eu preciso mudar meus pensamentos. Eu preciso aprender a me focar no que é positivo, no que é bom, no que é benéfico. Vejam, eu repito isso bastante, não é que nós vamos negar as coisas ruins, não é que nós vamos negar aquilo que acontece, que nos incomoda, negar aquele problema, dizer que aquilo não existe. Não. É o foco da consciência no que é positivo, no que é bom. Acontece uma situação, e qualquer situação na vida da gente, ela vai ter dois lados. Ela vai ter um lado positivo, um lado benéfico, um lado feliz, um lado ruim, um lado negativo. Não há como tirar. Qualquer situação que você for analisar, você vai encontrar esses dois lados. Agora, a escolha da consciência qual é? Em qual dos lados eu vou focar a minha atenção? Em qual dos lados eu vou colocar a minha energia? E aí a gente precisa ensinar a mente a focar no positivo. Porque focar no negativo não vai adiantar, não vai alterar. Vai gerar um desgaste energético, emocional, mental, que vai atrapalhar a vida da gente, que vai conturbar a vida da gente e que não vai nos levar a lugar nenhum. Simplesmente vai intensificar o processo de sofrimento. Quando eu opto, quando eu escolho, quando eu treino a minha mente para escolher o lado positivo, então eu começo a focar e colocar a minha energia nas coisas boas, nas coisas que vão crescer, no aprendizado, na experiência que eu estou adquirindo. Então eu facilito com que esse momento passe mais rápido, se modifique, se altere e eu consigo crescer. Outro aspecto que a gente pode abordar também nessa questão dos problemas é que muitos problemas vêm à tona após uma iniciação, ou um tratamento um pouquinho mais longo de Reiki, uma terapia, né? Porque são questões que precisam ser resolvidas, que a consciência está trazendo à tona para que sejam resolvidos. São coisas que estavam lá dentro da gente, né? Escondidinhas, guardadinhas, as 7 chaves, restritas lá dentro, segurando o que a gente estava fazendo, né? Uma força imensa para segurar isso. Mas era como uma panela de pressão, que estava lá incomodando. Fonte, muitas e muitas vezes, de angústias, fonte de ansiedade, que a gente vai procurar ansiedade fora, em outras razões quaisquer. Às vezes a gente vai procurar ansiedade em vidas passadas, a gente vai procurar ansiedade nas relações,
Mas não, a fonte da ansiedade estava lá dentro da gente, que nada mais é do que um sentimento, uma energia que ficou presa e que precisa ser liberado. E a pressão dessa energia, dessa questão, para vir à tona e ser resolvida, gera essa angústia, gera ansiedade que a gente às vezes não sabe de onde está saindo, não sabe de onde vem aquilo, mas está dentro da gente. Com aquele quantum de energia que a gente recebe, né, do mestre do Reiki, na iniciação, no momento da iniciação, essas questões elas são flexibilizadas para virem para a consciência. E aqui entra uma postura muito interessante que eu recomendo muito para as pessoas, que é o seguinte: à medida que esses problemas vierem para a sua consciência, deixem que eles fluam, deixem eles fluir em direção a Deus, para fora, para serem resolvidos. Né? Se é com outra pessoa e vem uma necessidade de falar e de buscar e de conversar, puxa, mas eu não falo com aquela pessoa há 20 anos, eu odeio ela, não quero nem saber daquela dela, mas vem aquela necessidade de ver a pessoa, vai lá e procura, acha uma forma de viabilizar e de ver essa pessoa e de resolver essa questão. 5, 10, 15 anos de energia, né, que estava lá presa, estagnada, incomodando, é o momento de resolver. Algumas questões que vêm à tona exigem uma atividade, exigem uma destinação para ela, e outras simplesmente nós precisamos soltar, liberar. A energia vai seguir o caminho dela tranquilamente, e aí a consciência vai resolver energeticamente o problema. Agora, se eu me agarrar àquilo, se eu começar a pensar demais naquilo, se eu focar a minha energia demais naquilo, eu estou atraindo de novo para dentro de mim, estou querendo guardar de novo aquele sofrimento, aquele problema, e aí não vai ser uma coisa boa. Isso ocorre também nas terapias. A pessoa pega ali um quanto de energia durante a aplicação e vai embora para casa. Um dia ou dois depois, que ela consegue lidar com aquela energia que está muito inconsciente ainda, e consegue flexibilizar um problema que vem à tona, ela não liga mais, né, aquele problema com a terapia que ela está fazendo, ela acha que é uma coisa natural. Mas não, aquela energia do Reiki que a consciência usou para liberar o problema e que ela vai tomar uma dessas atitudes, né? Ou simplesmente deixar fluir, que se resolva energeticamente, ou tomar uma atitude visando a solução daquele problema que está aparecendo. Então essa também é uma outra perspectiva para essa questão dos problemas que vão surgir após a iniciação. Certo? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de senso comum, talvez até seja a palavra melhor, para identificar o que está acontecendo. Em qual dessas opções eu me encaixo? Será que simplesmente eu estou me focando demais nos problemas? Será que é alguma coisa que está vindo para ser resolvida? É uma fase que eu estou passando? Então, vai de cada um de se observar e verificar que tipo de situação você está vivendo, né? Porque eu volto a reforçar. Qualquer situação que a gente viva vai ter, com certeza, dois lados, um positivo e um negativo. E eu preciso escolher em qual deles eu vou me focar. E que atitude também eu vou tomar com relação àquilo. Vou resolver, vou procurar elucidar ou guardar, né, esconder, negar para mim mesmo. Quando eu estou fazendo uma terapia, quando eu estou fazendo uma iniciação, essa energia, a consciência vai usando ela para resolver. Então, são, às vezes, né, exemplificando, são questões de anos de relacionamentos problemáticos que a gente não odeia determinadas pessoas, não quer ver determinadas pessoas, e de repente a coisa flui, e as pessoas se aproximam, e as soluções naturalmente vêm à tona, se resolvem, e uma fonte de angústia, uma fonte de ansiedade some de dentro da gente, né? Fica um espaço vazio para ter mais energia, a gente para de gastar energia. Às vezes são questões simples que a gente vai postergando, né? Sejam uma regularização do terreno, a finalização de um exame, de um trabalho que não foi entregue, que não foi feito a tempo,
e que ainda há um prazo para isso. São questões que abrangem a nossa vida como um todo, certo? Tudo isso se torna acessível para a consciência, porque ela vai ter energia para lidar com aquilo. Às vezes algumas pessoas são taxadas como preguiçosas ou relapsas, né? Porque não conseguem finalizar seus processos, não conseguem finalizar seus trabalhos e as suas ações. Mas às vezes as pessoas não têm energia para fazer aquilo. E aí aquela situação vai permanecendo, vai se estendendo mais do que devia. A partir de uma terapia de Reiki ou a partir de uma iniciação, a gente vai ter uma fonte de energia constante, fluindo através do nosso corpo, dos nossos corpos. E essa fonte de energia vai chegar um momento que vai reunir a energia necessária para que esses problemas comecem a ser resolvidos. Pequenos probleminhas, grandes problemas, problemas médios. E também, né, vamos ressaltar, vamos reafirmar essa postura que precisa ser modificada. Treinem a mente de vocês para que ela se foque no lado positivo, ela se concentre no lado positivo. Ela vai analisar, vai perceber, vai ponderar a respeito das questões negativas da situação, mas o foco tem que ser o positivo. Tem que ser a experiência que eu ganho com aquilo. Tem que ser o crescimento que eu vou ter com aquilo. Porque qualquer situação negativa vai passar. E qualquer situação positiva vai passar. A vida vai seguir. Certo, pessoal? Então era esse o comentário sobre os problemas e o Reiki, as terapias e as iniciações. Obrigado.